Não é saudável. Mas não é saudável mesmo. A pressão é muito grande. O cara tá trabalhando com uma arma na cabeça o tempo inteiro. E piorou. Com as redes sociais, isso piorou ainda mais. Se ele perde um jogo, ele não pode sair de casa. Isso não é viver. O cara vive para trabalhar, ele não trabalha para viver. O cara no futebol, ele vive para trabalhar. Ele não trabalha para viver. É muito insano. A cobrança é muito grande. O cara tem que jogar quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Ele precisa recuperar e preparar, recuperar e preparar, recuperar e preparar. Ele não tem condição de fazer nada, mas ele é cobrado para ganhar na quarta, ganhar no domingo, ganhar na quarta, ganhar no domingo, num cenário extremamente competitivo. E se ele perder o jogo, ele não pode sair de casa. E se ele perder 2 jogos, ele vai ser pressionado. E se ele perder 3, ele está na rua. E assim é o futebol aqui no Brasil. E todo mundo tem que ter tranquilidade, equilíbrio para continuar trabalhando. Por quê? Porque para muita gente, para mim é uma questão de ignorância, como o cara ganha muito, ele tem que ser submetido a tudo isso e que se dane. Daí eu queria chegar. Por favor. Eu acho que é um caso muito sério, como o Kaká relatou aqui. Pessoas sofrem diariamente com isso. Pessoas que você nem sabe que sofrem com isso. E aí tem a muleta, que eu acho desprezível, do camarada que fala, não, mas ganha muito, então não tem isso. Uma coisa é a pressão a qual o profissional é submetido e tem que ser pressionado no aspecto de cobrança. Fala, pô, ganha muito, precisa resolver no campo e tal. Outra coisa é quando o cara fala que tem um problema de cabeça, né? E que precisa dar um tempo. Isso não é porque ele ganha milhões e o Tite é um cara rico e felizmente pode bancar um tratamento adequado. Isso não significa que ele não esteja sujeito a esse tipo de situação que é muito ruim. E assim, se a gente... Eu acompanhei as informações trazidas pelo meu companheiro Marco Belo. Então é o seguinte, o Tite decidiu abrir negociação com o Corinthians. Ele permitiu que seus empresários ouvissem o Corinthians. E as conversas foram animadoras. Então, de ontem para hoje, estava praticamente tudo acertado. Faltava só assinar o contrato para ele ser apresentado. E durante a noite, de ontem para hoje, ele teve uma crise de ansiedade em casa. A família ficou assustada. E aí veio o comunicado do filho que o pai não estava saudável para aceitar o desafio novamente. Pô, mas frustrou todo mundo porque mais uma vez ele não pegou o Corinthians. Cara... Isso é secundário. Havia um desgaste já, por conta do que aconteceu no episódio Flamengo. Ele falou que não pegaria nenhum clube, todos poderiam chamá-lo de mentiroso, e na sequência ele pega o Flamengo. E aquilo causou um desgaste com o corintiano. Com parte da torcida a gente não pode generalizar. Então, quando ele foi para essa negociação, claro que muitos corintianos começaram a discutir o nome do Tite. Alguns a favor, outros contra. Certo? Para que ele ia se expor novamente? Ou seja, negociar, praticamente acertar e na hora H voltar atrás. Para que ele ia se expor dessa maneira? É óbvio que aconteceu alguma coisa aí e nós precisamos respeitar a decisão do profissional. E aí o Corinthians foi obrigado. Aliás, a nota do Corinthians fala sobre um acerto bem encaminhado, a nota do Tite fala sobre um acerto bem encaminhado, ninguém negou nada. De última hora, ele decidiu não aceitar o convite porque ele não tem condições de trabalhar. Ele não tem condições de trabalhar. Agora, tem um detalhe aí que sempre me chamou a atenção. Eu sempre disse isso aqui no programa, que faltou ele prestar contas, entre aspas, do trabalho que ele fez na seleção, publicamente. Talvez ele tenha feito isso internamente, com a família, com a esposa, com os filhos, com a terapeuta, sei lá. Mas faltou, talvez, logo que terminou a segunda Copa dele no comando, chamar a imprensa, responder aos principais assuntos e liquidar o assunto seleção. Eu brincava dizendo que ele tinha se escondido em Nárnia, sempre usei esse termo aqui. E realmente, faltou isso. E na época que ele sai da seleção, que ele pediu um tempo para descansar, passa um pouquinho e ele assume o Flamengo. E ninguém entendeu por que houve esse movimento, né? Ele tinha pedido um tempo, momento sabático, chame do jeito que você quiser. Vamos respeitar,
Na época, o nosso companheiro Vitor Guedes até falou, ele é mentiroso, porque ele disse que não ia aceitar, o Corinthians fez proposta, ele não quis ir, e de repente, no dia seguinte, ele assume com o Flamengo. Tem os motivos dele. De repente, era sonho dele dirigir o Flamengo. Sei lá, não sei. Deve ter os motivos pessoais dele. É pegar um clube mais estruturado. O Flamengo é um clube sedutor hoje. Não, sim, mas o hiato entre o tempo que ele pediu para descansar e assumir um clube do tamanho do Flamengo, talvez ele necessitasse de tempo também para poder entender o processo da seleção que tinha acabado de se aposentar, na seleção brasileira. Mas não, foi quase que uma ponte. Ele sai da seleção... Ficou 10 meses parado. Então, mas ele prestou contas do trabalho que ele fez na seleção? Deu uma entrevista coletiva pós-jogo. Eu não lembro dele ter interagido com o repórter, enfim. Não, logo após o que aconteceu, né? Sim. Não, é que o Kaká tá falando depois. Depois, eu uma entendo o que o Kaká falou, uma reflexão mais ampla, chamar a imprensa e falar, escuta, tá aqui, tá, o Brasil perdeu, não sou mais técnico da seleção. Como estamos falando de situações mentais, psicológicas, talvez é um assunto que ainda não foi digerido por ele. Pode ser. Entendeu? Tanto é que ele evita tocar no assunto. Ele foi perguntado algumas vezes, quando ele dirigiu o Flamengo, Kaká, ele falava... Exato. É um negócio que pegou para ele. E talvez, Kaká, você, de repente, tem razão, ele precisava de um tempo maior para poder digerir tudo. Ele ficou 10 meses, mas ele poderia ficar mais tempo. E ele aceita o convite do Flamengo, porque ali eu até... eu não estou preparado, mas é um convite do Flamengo. Quantos convites eu vou ter? Ele estava falando, e ali ele estava diante de uma proposta do clube mais estruturado do país, ou um dos, porque eu acho que o Palmeiras é tão estruturado quanto o Flamengo. Opa, eu não vou deixar passar, eu vou aceitar. E aí talvez eu consiga trabalhando, e o trabalho dele não foi bom no Flamengo. Não, foi ruim. Eu acho que ainda tem resquícios. Pergunta.